Gravando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui com algumas autoras desse apetitoso livro Atendimento Psicanalítico da Compulsão Alimentar, pela editora Zagodoni, organizado pela Camila Junqueira, que está aqui presente, e pela Maria Castanheira, que também está aqui presente. Nós vamos iniciar, então, agora com uma fala da Camila Junqueira, que vai apresentar esse projeto e vai emendar já falando sobre o texto que ela escreveu, na coletânea, intitulado Compulsão Alimentar e a Necessidade de Construção de um Envelope Narrativo. Eu vou apresentar cada pessoa, cada convidada, conforme elas forem expondo os seus textos. Então, por hora, eu vou apresentar a Camila Junqueira apenas, para não ficar muito mini currículo ao mesmo tempo, né? Dizendo que ela é psicóloga e pós-doutora pelo IPUSP, psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, coordenadora e professora do curso de extensão Introdução à Abordagem Psicanalítica das Problemáticas Alimentares, nessa mesma instituição. Autora de livros, capítulos e artigos em diversos periódicos, entre eles Metapsicologia dos Limites, pela Blucher, e Atendimento Psicanalítico de Pacientes Limite, pela Zagodoni. Ela é professora e supervisora clínica do curso de Psicoterapia Psicanalítica da EPPPM. Depois você explica o que é a EPPPM, tá bom? Tá bom. Quero dar as boas-vindas a você e às demais. Em breve a Luciana Sadi também vai entrar conosco, né? E vamos iniciar aí depois uma conversa em cima das apresentações, tendo em vista que esse é um tema muito caro a mim, que também tem um livro sobre obesidade na área, que geralmente a gente troca ideias aqui no canal. Então vai ser muito bom. Aí estou bastante animado para o nosso encontro de hoje. Então, bem-vindas aí. Obrigado por terem aceitado o convite. Fico lisonjeado aí de vocês estarem comigo no canal. E Camila, então a palavra está com você. Bom, obrigada, Daniel. A gente que agradece o convite, né? Fiquei muito feliz por estar aqui, por seguir aqui, podendo fazer esse debate também com as autoras, né? Então, estou muito feliz, te agradeço por isso. Esse livro, eu queria começar contando um pouco, né, de que ele é mais um fruto de um longo percurso. Então, eu pensei, em falar um pouquinho mais do meu percurso, mais do que esse monte de títulos, assim, que o Daniel foi apresentando, mas contar um pouco a história, porque eu vou me dando conta como as coisas estão encadeadas no meu percurso e como é que esse livro é decorrência de outro, que foi de outro, que foi de outro, e as coisas estão assim. Então, eu queria retomar um pouquinho esse meu percurso. O meu projeto de doutorado, ele nasceu durante a minha formação em psicanálise lá no SEDES. Ela foi continuada, o projeto de doutorado foi continuado no pós-doc, e eu me centrei nos pacientes limites, né? Eu estava tentando pensar, assim, a emergência e a urgência de uma clínica contemporânea consistente para dar conta da compreensão e manejar a tensão que os pacientes limites causam no setting, né? O que eles costumam causar. E eu estava lá nessa época durante a formação no SEDES, a gente tem um seminário sobre técnica, e para mim foi ficando muito evidente que a gente precisava ir além do Freud para dar conta do que vinha aparecendo ali na clínica minha, dos meus colegas, né? Então, esse doutorado que é o que foi publicado pela Blucher, né, com esse nome de Metapsicologia dos Limites, nele eu fui propor, a partir do Freud, do Winnicott e do Green, uma clínica que vai acontecer per via de pore, onde o analista vai ocupar um lugar de suplência de objeto primário. O que é isso? Né? É o analista exercendo uma função maternante, né? Aquela que dá um banho de palavras, né? Para usar uma expressão bonita do Anzier, então dá um banho de palavras na experiência.
né? Transforma o vivido em pensável, e torna mais consistente a capacidade simbólica dos pacientes. Então, essa é a proposta ali do livro. Mas, durante o doutorado, eu senti uma necessidade de ampliar minha experiência clínica para experimentar toda a teoria que eu estava desenvolvendo lá na prática. Então, foi então que, em 2009, eu me juntei ao projeto de pesquisa clínica de problemáticas alimentares que já estava acontecendo lá no departamento de psicanálise do SEDES desde o ano 2000. Então, quando eu cheguei, eles já tinham lá um percurso consistente. Até o ano passado, o projeto atendia pacientes dentro da clínica escola do SEDES. E eu e as minhas colegas que estão aqui, a Maria e a Renata, a gente pôde vivenciar essa clínica na prática, né? Foi um percurso bem interessante. Mas a clínica das questões alimentares, ela é muito complexa, né? Porque, na maioria das vezes, ela vai colocando o psicanalista diante das questões da urgência do corpo biológico, né? E isso vai exigindo com que a gente trabalhe em rede e que a gente trabalhe com outros profissionais da saúde, como psiquiatras e nutris, né? Mas o fato é que a psicanálise ainda tem muito pouca representatividade nesse meio que fala do corpo orgânico, né? Como a gente não trabalha com pesquisas quantitativas, a gente não serve muito bem aos protocolos de pesquisa médica, né? E, por conta disso, a gente encontra poucos profissionais que façam um diálogo com o referencial psicanalítico. Então, na hora da gente formar uma rede de atendimento lá para os nossos pacientes, a gente tinha dificuldade de formar essa rede com pessoas a fim de dialogar a partir da psicanálise. E foi isso que levou a gente a conceber o curso de extensão. Então, um curso que apresentasse a psicanálise e a abordagem psicanalítica das problemáticas alimentares, não só para psicólogos, mas também para outros profissionais da área da saúde, da educação. E já tem 5 anos que eu coordeno esse curso, dou aula também e coordeno o curso que acontece lá no SEDES. Propósito, acho que é até importante falar isso, atualmente o projeto não realiza mais atendimentos dentro da clínica, mas algumas de nós, a gente fundou desde o início desse ano uma rede de atendimento, que a gente tem chamado de REPA, que é a Rede de Estudo e Escuta Psicanalítica das Problemáticas Alimentares. A gente formou uma rede com as ex-alunas do curso, que fazem os atendimentos a um valor acessível e que são supervisionadas pelas professoras e por algumas colegas convidadas. Tá rolando bem interessante, assim, hoje em dia a gente está em 25 terapeutas e 9 supervisoras, né? Então são 9 grupos de supervisão, onde essas terapeutas estão divididas e a gente está aí começando a fazer esses atendimentos. O prefácio do livro, que tem o nome As Tramas da Compulsão, ele é, na verdade, uma espécie de um grande resumão da aula inicial que eu dou no curso. Nele, eu levanto uma série de questões sociais que influenciam o nosso modo de comer e as ofertas alimentares que a gente tem hoje, né, que são um pouco a base comum da onde aqui e ali vão surgindo alguns sofrimentos alimentares, né? Então, é uma aula que eu gosto muito de dar e que agora finalmente virou um texto, né? Mas bem resumido, porque na aula a gente tem tempo de explorar e os alunos sempre trazem contribuições, é bem legal, né? Bom, mas só também, antes que eu me esqueça, né? E antes de chegar no meu capítulo do livro, eu queria aproveitar também para deixar aqui o meu agradecimento para o Adriano, da editora Zagodoni, que acolheu essa proposta, e também para a Maria, que topou essa empreitada comigo. Né? A Maria, que dá aula de compulsão, não podia também deixar de estar nessa empreitada comigo, né? E agradeço também todos os autores, os que estão aqui, os que não puderam estar aqui, mas que, né, autores que estão emprestando a clínica para a gente compreender melhor, né, essas questões aí da compulsão. Olhando o sumário do livro, vocês vão perceber que é um livro que condensa o trabalho de um grupo bastante heterogêneo, né? Não somos todos ligados ao projeto ou aos SEDES, né? Eu e a Maria, quando pensamos nos convites
a gente quis colocar os convites também para fora do nosso grupo, porque a gente acha importante esse diálogo que você também está ajudando aqui, Daniel, a promover, que é fazer essa conversa com gente de vários lugares, né, com várias experiências diferentes. Porque o nosso grupo a gente já conhece, né, a gente já partilha ali toda semana as nossas discussões, então a gente quer abrir para conversa com gente de fora também, né? Bom, nesse livro, a gente apresenta para os leitores uma ampla gama de referenciais teóricos, mas é importante falar que o foco do livro está nas ilustrações clínicas, né? Nos processos terapêuticos que vão ali se desenrolando, e como é que a psicanálise vai tentando mitigar aí esse sofrimento imposto pela compulsão alimentar. Essa coleção, Prática Clínica, no qual o livro está inserido, tem esse propósito, né, entrelaçar a teoria com a clínica, né? É uma série que eu acho muito maravilhosa, porque é muito acessível, assim, os textos são sempre muito didáticos, muito, assim, muito palatáveis, e eu já tive a oportunidade de participar dela, né, em duas outras oportunidades. Eu tenho um capítulo também num livro que a gente chama Anorexias e Bulimias, né, o atendimento psicanalítico das anorexias e bulimias, que foi organizado pelo Mário Fux e pela Madalena Ramos, que foram, né, o Mário aí em memória, os nossos supervisores clínicos de atendimento no SEDES, né? Então, até a véspera da sua morte, o Mário estava lá super dedicado em nos acompanhar aí nessa clínica. A gente tem muito a agradecer aos dois também, né? Eles organizaram esse livro, o livro saiu em 2015, se eu não me engano, e nesse livro, o meu capítulo, ele tem ali a intenção de discutir as questões do manejo na clínica da anorexia, né? Ele chama a ineficácia das interpretações e a importância do manejo, né? Então, já é também aí uma decorrência, né, como eu vou dizendo, que tudo vai se encadeando dessa ideia de uma clínica per via de pore, né, e desse lugar de suplência aí do analista de objeto primário. Quando eu estava terminando o pós-doc, eu tive o imenso prazer de organizar um livro sobre pacientes limites. Então, o atendimento psicanalítico dos pacientes limites, também dessa série, e essa organização foi juntamente com o Luiz Cláudio Figueiredo, que era o meu supervisor do pós-doc na época. E no meu capítulo desse livro, eu volto a discutir a questão do manejo, essa clínica per via de pore, uma clínica que altera a tópica psíquica, né? Que é uma clínica que está incidindo ali nessa diferenciação entre eu e não eu, que é tão importante para o funcionamento simbólico do paciente. Então, né, vou dando voltas, né, e vou adensando essas minhas ideias em torno da clínica per via de pore, objeto primário, né? Bom, mas finalmente eu chego aí ao meu capítulo clínico desse livro que a gente está conversando hoje, que chama Compulsão Alimentar e a necessidade de construção de um envelope narrativo. No capítulo que eu escrevi, vocês vão poder conhecer a Flora, a quem também eu agradeço, porque ela permite aí, né, me permitiu compartilhar a história dela para a gente ilustrar como é que se dá na clínica a construção dessa narrativa, disso que junto do René Roussillon eu vou chamar de envelope narrativo, que né, tende a ocupar o lugar do ato, né, e em algum momento amenizar e, quiçá, substituir a compulsão, né? Então, essa é a ideia dessa construção do envelope narrativo. A Flora, em geral, ela come até doer. Ela usa a comida para sentir um apaziguamento físico, né? A dor do empanzinamento encobre para ela a dor mental decorrente da ausência das palavras para figurar o seu desamparo. E cria, possivelmente, a sensação de um envelope sensorial, que faz, de algum modo, ela recuperar uma sensação de coesão que a acalma e a permite dormir, né? A incorporação de um objeto perdido ali através da comida está negando a perda do objeto. É isso que eu vou observando nela.
O envelope narrativo pode ser construído para a Flora a partir desse lugar de suplência de objeto primário, né? A partir da possibilidade dessa função maternante de banho de palavras que o objeto primário pode realizar, né? Então, esse envelope que transforma o vivido em pensável, que vai ser sim um tecido psíquico que foi esgarçado, né? Tem ali alguns acontecimentos na vida da Flora, lutos difíceis de fazer. Então, uma pessoa que até um certo ponto da vida funcionava relativamente bem, mas quando passa pela perda de um relacionamento e depois pela morte da mãe, na dificuldade de fazer esse luto, irrompe aí uma compulsão, né? A ideia é que, né, criando esse envelope narrativo, isso possa conter o ato, né? E aí, por isso que ali no prefácio, a gente vai nomear, né, na apresentação do livro, na verdade, que onde havia o ato, a palavra deve advir, né? Então, a ideia é a gente ir substituindo, a gente dando palavra, porque essa palavra fique no lugar do ato compulsivo. Na escrita do texto, ainda falando só mais um pouquinho sobre o meu texto, eu busco mostrar como que a utilização das reveries do analista podem ser fundamentais para dar essa figurabilidade às marcas protomentais que vão operando na construção das ligações e das costuras, né? Uma costura que dê sentido para as memórias, né? Porque a gente vai ver ali no capítulo que ela recupera uma memória que não era uma memória recalcada, né? Era uma memória que era uma história de família que estava lá, e que não fazia sentido, né? Então, o que a gente vai criando nesse envelope narrativo é um sentido para a relação entre essa história e a irrupção da compulsão, como ela se instala nesta paciente, né? Eu gosto muito de uma colocação da Marion Minervo, que é uma psicanalista incrível, que eu acho, pelo menos, que é muito referência assim, para a minha clínica. Ela tem um texto que ela fala assim que a função do eu é fazer a gestão da angústia por meio da simbolização, né? Eu acho que é essa a ideia. E a construção de um envelope narrativo tem esse objetivo, né? Que é dar ao eu o aparato simbólico necessário para a gestão da angústia, né? E assim para que ela não transborde mais no ato e no corpo. Então, essa foi a ideia do capítulo, que eu acho que, enfim, a minha fala não dispensa a leitura, né? Tem que ler para entender como é que isso aconteceu lá com a Flora. Então, a princípio era mais ou menos isso que eu queria começar contando, para depois a gente poder conversar mais. Legal, Camila, obrigado pela tua exposição, pela tua explicação do projeto do livro. Já dá vontade de perguntar e falar um monte de coisa, mas vamos segurar a nossa voracidade e agora a gente vai seguir com o próximo participante. Bom, então agora a gente vai para a fala da Maria Castanheira, que é coorganizadora da coletânea. Ela vai falar sobre o texto dela, que é Alice, Reflexos e Reflexões sobre a Compulsão Alimentar na Clínica Psicanalítica. Eu vou apresentar ela, a Maria Martins Batista Castanheira, é psicóloga e psicanalista, colaboradora e capacitada em transtornos alimentares pelo PROATA da Unifesp. Coordenadora da Psicologia Infantil da PROATA, da Infância e Adolescência. Membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, membro do Projeto de Pesquisa e Clínica Psicanalítica das Problemáticas Alimentares, professora do curso de Expansão Cultural, a abordagem psicanalítica das problemáticas alimentares, uma introdução do Instituto Sede Sapiense. É coautora do capítulo New Moves Brasil, relato da experiência em nosso contexto, no livro Transtornos Alimentares e Nutrição, da Prevenção ao Tratamento, pela editora Manoli. Então, sem mais delongas, quero dar as boas-vindas, então, a Maria Castanheira e passar a palavra para ela. Obrigada, Daniel. Também quero agradecer o convite, né, para esse espaço
tão potente aqui de diálogo, né? De novo, agradecer a Camila pelo convite, quando ela fez, é a nossa idealizadora, né? E os colegas também que trabalharam, né, arduamente para realizar o projeto livro, né? Nós pensamos também, a partir do livro, fazer um evento no SEDES, né? Queria só contar um pouquinho também a respeito disso. E nós pensamos no dia 2 de junho, que é o dia da conscientização dos transtornos alimentares, né? É um dia datado, marcado, né, mundialmente, para trazer mais conscientização, desmistificar os transtornos alimentares, pensando sobre tratamento, né, essa busca, enfim, né, com relação ao paciente e os familiares, né. Esse evento começou aqui, né, junto com os centros especialistas, assim, em 2019, né, antes da pandemia, onde nós fizemos um encontro presencial, né, o Ambolim, o Proata, o Astral, o Genta, e nós, né, das problemáticas, do projeto Problemáticas Alimentares, a gente participou também com um encontro, uma roda de conversa com os profissionais e os familiares a respeito de trazer questões, né, esclarecimentos e uma escuta a respeito sobre o sofrimento dos transtornos alimentares. Trazer essa proximidade a respeito, né, desse encontro. Enfim, então, nós conseguimos fazer no dia 2 também, fazendo uma ação esse ano, movendo essa conscientização, que eu fiquei muito feliz da gente conseguir esse espaço no SEDES, né, no auditório, reunindo profissionais, com a contribuição da Ana Maria Roma, que nutricionista que nós convidamos, Walter Palmieri também, um economista que a gente convidou, então foi um debate bem interessante, bem apetitoso, né, eu diria, né. Falando um pouquinho a respeito do livro, né, o capítulo que eu escrevi, pensando na Alice, né, reflexos e reflexões sobre a compulsão, pensar sobre a compulsão, pensar a respeito da prática clínica, já estava acontecendo, né, anteriormente no PROATA, onde eu era coordenadora de um grupo psicodinâmico, então tinha algumas falas, né, das pacientes, e aproveitando essa, esse incentivo, né, dessas falas, né, dessa prática clínica, pensando da aula, né, que nós idealizamos no projeto do curso que nós estamos dando já desde, acho que é 5 anos já que a Camila falou, né. Então, eu fiquei de dar essa aula, de compulsão alimentar, e esse é um caso que eu trago já pensando há algum tempo a respeito. Então, eu venho refletindo, né, com essa paciente, enfim, através também de outros pacientes, a respeito da temática, né? E essa paciente, inclusive, era uma paciente que trazia várias reflexões, né? Então, estou usando, inclusive, uma fala, né, dela para pensar a respeito da paciente. Vou utilizar, né, alguns conceitos que foram norteando o trabalho, como luto, melancolia, enfim, né? E pensando com relação à condução do atendimento, pensando no manejo, né? Pensando que é uma clínica contemporânea, né? Onde a interpretação acaba acontecendo ou não acontecendo, né? Enfim, em algum momento do atendimento, mas fazendo também um trabalho muito mais de holding, de escuta, de apoio, onde vai tecendo, né? O tecido que a Camila até mencionou a respeito de um apoio para questões e um apoio para a palavra para poder trazer para a simbolização, né? Então, onde realmente não há palavras, vem o ato, e o ato dessa paciente era o ato em comer, né? Tinha toda uma questão da problemática, né, do ambiente familiar, onde essa paciente vai tentando fazer uma discriminação, né, da relação com a mãe e com os familiares, então também uma potência em investimento a respeito da individuação, né, que diz respeito também à questão das problemáticas alimentares, né. Então, pensando muito com relação ao manejo, a questão da transferência, a paciente pôde ir
traduzindo mais esse sofrimento, dor em corpo, em palavras, né? Então, acho que esse é o caminho que nós tentamos percorrer por esse atendimento, né? E a partir dele a gente vai pensando também em vários outros, né? Atendimentos, enfim, né? A gente não fala de um sintoma, a gente fala de sintomas de cada paciente, né? De essa singularidade, então a gente fala de problemáticas alimentares, né? A gente não fala de anorexia, bulimia ou compulsão, mas, né, de problemáticas alimentares, pensando nas estruturas, né, onde cada sujeito se encontra, né? Então, acho que é isso, né? Bem resumido, mas está aberto depois para a gente retomar a discussão. Legal, obrigado, Maria, pela tua fala. Também já dá vontade de fazer reflexões, mas vamos ainda segurar mais a nossa voracidade e passar a palavra agora para Renata Gaspar. Obrigado. Bom, então agora eu vou passar a palavra para Renata Gaspar, que é Renata de Magalhães Gaspar, o nome completo dela, autora do capítulo 4, intitulado A Compulsão Alimentar à Meia Luz da Experiência de Satisfação, Mário e sua ansiedade sem nome, né? Lembrei do queijo meia cura também, já que você colocou meia no título, para não perder essa máxima, né? Então, eu vou ler o mini currículo dela. Ela é psicóloga e psicanalista, mestre em administração, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense e do projeto de pesquisa e clínica psicanalítica das problemáticas alimentares, professora do curso de extensão Introdução à abordagem psicanalítica das problemáticas alimentares nessa mesma instituição. Então, quero agradecer também a presença da Renata aqui com a gente e a palavra está com você, Renata. Obrigada, Daniela. E nós que agradecemos, né, como todos disseram, essa oportunidade daqui da gente estar podendo partilhar um tema tão importante, tão caro para nós, né? Então, é uma satisfação estar aqui. Agradecer também Camila e Maria em especial por nos dar essa oportunidade. Quando Camila, né, e Maria convidou o grupo para escrever, eu fiquei me perguntando, né, se eu faria ou não, e esse paciente que eu também agradeço, que inspira, né, e me inspirou e me deu vontade de falar sobre, é grato, porque falta palavras para ele, né? Faltava história, faltava, né, o que talvez seja o começo, né, das entrevistas, não conseguia, né, falar sobre, nem nada. Então, acho que foi uma oportunidade de falar sobre isso, né, sobre essa não capacidade de dizer, e como que a angústia estaria aí no meio, né, atravessando tudo isso. Então, eu vou começar ressaltando o título, né, que o Daniel me gratificou com esse meia pura aí também, né, que é o título do livro, desse capítulo, né, que é a compulsão alimentar à meia luz, né? Por que não é uma luz completa, né? Justo isso aqui eu acho que eu vou clarear ao longo da minha fala, né? Então, a compulsão alimentar à meia luz da experiência de satisfação, Mário e sua ansiedade sem nome, né? E esse título, ele quis abarcar um tanto isso, né? A trazer os limites e abrangência do que eu vou expor no texto. Esses limites e essa abrangência, elas estão em sintonia com o que foi possível desse encontro, dessa analista, né, com esse paciente em especial. Então, porque foi limitado, o que ele pôde me dar e o que eu pude conquistar, né, desse espaço, dessa relação, desse encontro, né? Então, esses limites, né, estão em sintonia com o que foi possível desse encontro, né, no que tange a direção do tratamento, bem como a inspiração para questionamentos e reflexões dessa problemática. Com isso, quero ressaltar que teríamos outras trilhas, né,
não menos importantes, nem tampouco excludentes para a compreensão do caso. Tá? Por isso que vai, né, essa meia-lua é porque nós vamos estar no primeiro momento ali de uma possível pulsão de vida, ou que está também mais próximo do que chamamos do princípio do prazer. Então, na primeira tópica, vamos dizer assim, freudiana, tá? Então, face às resistências do paciente, né, tudo isso foi acontecendo no que foi possível, né, para a gente fazer. Então, Mário chega ao consultório dizendo não saber por que estava ali, para além de atender um pedido da namorada. Chega trazendo, portando, né, um corpo pesado, palco de um comer compulsivo. Face às suas resistências, se ressaltando sempre não ter problema nem com a família, nem com a namorada, e que o que ele estava tendo de problema, de insatisfação, seria resolvido, que era no caso do trabalho, seria brevemente resolvido. Face a tudo isso, essa resistência, em um determinado momento, eu acho uma abertura, né? Quando ele me apresenta, numa determinada sessão, ele fala assim, não tenho nenhum problema, a não ser comigo mesmo. E segue, né, dizendo da dificuldade de falar das suas coisas. E reconhece que talvez, né, nesse sentido, eu poderia tentar ajudar. Né? A partir daí, a ansiedade que ele sente, ele começa a trazer esse afeto, o afeto da ansiedade, né? Vai ganhando, inclusive, uma centralidade que vai me dando condição de condução, né, das sessões. E ele começa a explorar, né? O comer compulsivo do mar ele passa a ser narrado como forma de deixar a ansiedade sair. E o que era para ser esporádico, ele fala, o que era para ser esporádico, essa comida, né, esse comer demais, passa a ser, né, acaba sendo cotidiano, diário. E na medida que o Mário ia apresentando o que ele falava ele falava assim, eu tenho dificuldade de falar das minhas coisas. Então, quando ele começava a falar das suas coisas, evidenciava um conteúdo sexual e ressoava em grande escala, né, na fala dele, esse conteúdo, e esse conteúdo vendo um deslocamento na comida, né, desse conteúdo sexual. Né? Então, o paciente passa a reconhecer e a localizar, né, os momentos em que essa ansiedade acontece, ressaltando, sem compreender, que, por vezes, a ansiedade aparecia em eventos corriqueiros. Eventos corriqueiros, Renata, ela aparece. Tipo quando eu vou visitar a minha namorada numa cidade que é tão perto daqui. Né? Tece também uma relação entre a sua ansiedade e seu nível de exigência. E nessa busca de compreender o que se passava com ele, em um determinado momento ele disse: tenho ansiedade, Renata, com nome e ansiedade sem nome. E complementa dizendo que a ansiedade com nome é aquela que ele sabe que sentirá frente a determinados acontecimentos, tipo apresentação numa reunião importante de trabalho, e que terá fim. E a sem nome é a do dia a dia, que nunca cessa, nunca para. Sem dúvida, essa forma de expressar fez barulho e me capturou. Né? Ouvi de um paciente o que a teoria revela de forma tão, né, bela e tão clara, me capturou, né, captura minha escuta, e a partir dela passo, né, brevemente, tanto no texto quanto aqui, né, me reportar pelos caminhos teóricos pelos quais eu fui, né? Que esse paciente acabou me remetendo, né? Então, um autor muito caro, né, para nós e para mim em particular, que é o Green, ele aponta que uma das originalidades de Freud é o reconhecimento da existência de dois sistemas. Um sistema de excitação exterior, no qual se pode suprimir a excitação externa e levar o organismo a uma situação na qual, tendo podido escapar dela, ele fica tranquilo. E há outro sistema, no qual a excitação não é ocasional, e sim consistente, né? Constante, e só vai cessar se for obtida a satisfação da pulsão. Se não for obtida a satisfação da pulsão, o sistema torna-se mais complexo em R, representação. A quantidade se transforma em complexidade.
Então, a partir daí, duas perguntas se ressaltam, né, que são elas. Né? No caso de Mário, o sistema tornar-se mais complexo e R, né, poderia significar, né, que o que Mário trazia era uma complexidade do sistema de representação, né? Que inferências podemos fazer, tendo em vista uma possível relação entre essa complexidade e o que o nosso paciente diz ser sua entidade sem nome? Então, isso foi me chamando a atenção, né? Se a gente poderia pensar que estaria ali uma complexidade por não ter a possibilidade de uma representação que se apresentava de forma mais fácil, vamos dizer assim, né? Que se apresentava de uma significação daquilo ali, né? Com um significado mais à mão. E, na medida que de uma não satisfação pulsional de Mário, então assim, eu estava procurando ver se essa complexidade da representação e relacionar essa com a ansiedade sem nome que ele me apresentava, né? Estes questionamentos, por sua vez, me remeteram também a Freud, no que ele denominou lá nos seus primórdios, né, ainda no final do século XIX, de experiência de satisfação ainda no projeto, né, que só veio ser, né, lançado em 1950, que era o modelo de base do psiquismo, que estava esse modelo sob o domínio do princípio do prazer. Então, o que seria esse processo de satisfação, né? Essa vivência de satisfação? É um processo no qual o bebê, face ao seu desamparo, necessita de um outro cuidador para responder nas suas demandas, necessidades, para a sua sobrevivência, seja física, seja psíquica, né? Que é o que o Freud chama do desamparo originário, e que ele coloca belamente que é o princípio de toda a moral, né? Então, face a essa condição de desamparo originário, para aplacar as suas tensões, as tensões internas, né, do bebê, do recém-nascido, eu vou pegar de novo as palavras do Freud, né, para falar sobre essa vivência de satisfação, que é base para a gente estar pensando essa ansiedade sem nome. Tá? Então, Freud diz que quando a pessoa que ajuda executa o trabalho da ação específica, né, essa ação que visa aplacar, né, essa tensão interna no mundo externo para o desamparado, esse último fica em posição, por meio de dispositivos reflexos, de executar imediatamente no interior do seu corpo a atividade necessária para remover o estímulo endógeno. A totalidade do evento constitui, então, a experiência de satisfação, que tem consequências mais radicais no desenvolvimento das funções do indivíduo. Então, é essa totalidade que eu queria ressaltar, né? Não é só a diminuição da tensão, mas a totalidade disso, ou seja, a inscrição ou não do objeto. Esse objeto que é capaz, por exemplo, de promover parasitação, né, que na confusão a gente vê claramente que ela está falha, né, e que nesse momento também que é capaz de a gente dar tempo, que é uma coisa, né, sair fora da urgência, que é muito características desse processo. Então, isso tudo foi, né, me remetendo a essa vivência de satisfação como um caminho, né, à meia-luz para analisar o caso, já que ela está ainda sobre a égide do princípio do prazer, né? Ainda não estamos falando do que seria o que a gente chama, no segunda tópica, de a pulsão de morte, né? Então, diante de um prazer originário, espera-se que, uma vez satisfeita, né, diante de um desprazer originário, espera-se que, uma vez satisfeita essa necessidade, há um apaziguamento. Muitas vezes, para isso, existe um primeiro momento que é o choro, né? O movimento do bebê. Tudo isso parece não resolve, mas torna-se um elemento importante de comunicação, né? Para que a leitura disso possa ter uma resposta adequada àquela necessidade a ser apaziguada, né?
Então, quando a gente tem um ciclo virtuoso desse processo, e com uma inscrição do objeto e uma possibilidade de parasitação, a gente está, né, no que a gente, vamos dizer assim, no ideal, né, do que a gente espera que um cuidador, né, possa realizar, tá? Se não no ideal, pelo menos no suficientemente bom, né? Plagiando um pouco aí o Winnicott. Mas a gente vai vendo que, quando esse ciclo não é virtuoso e sim vicioso, se instaura ali uma compulsão, né? E o comer... então, no primeiro momento que eu fui pensando, se, né, aquele comer compulsivo do Mário não estaria... se eu não poderia escutar ou ver como uma maneira de comunicação, né? Pedindo algo, e que eu pudesse também proporcionar ali um objeto, né, adequado para apaziguar, né? E eu fui fazendo esse tipo de pensamento, né? Porque a comida, né, da ordem da necessidade não aplaca, né, não aplaca a ave, não aplaca o que bole por dentro e que não cessa, né? Ela, comida, não se apresenta como objeto adequado para a demanda que se faz presente, no caso desse paciente e de outros que a gente, né, também lembra e cuida. Então, uma vertente é aquela que poderia estar diante da possibilidade de uma virtuosidade, como eu falei. E quando essa virtuosidade desse ciclo, desse processo não ocorre, a gente estaria aí com uma outra, na verdade, um ciclo vicioso, né, o da compulsão. No caso, então, de um comer compulsivo, excessivo, podendo ser visto como uma tentativa de aplacar o possível caminho da complexidade da representação. Ou seja, na medida que essa representação é quase impossível, né? A gente fala hoje do irrepresentável e tudo, e apesar de que esse paciente, ele, nesse âmbito, eu faço e fazia uma hipótese de uma perspectiva mais da castração, outros núcleos dele não estavam muito nesse processo, né? Eu acho que eu coloquei algo aqui que me desapareceu, mas estou voltando. E, então, o que me chama a atenção, e que também é a meia-luz, porque não é só o princípio do prazer que pode estar aí me ajudando a compreender o caso, mas foi onde ele me permitiu chegar. Ele me permitiu chegar na questão de que ele queria emagrecer e que tinha um deadline, e que era a data do nascimento dele, do aniversário dele. Então, foi aí que eu consegui. Ele não colocava sobre a minha alçada a dermatite, as alergias que não saravam, né, o não dormir, o coração que estava sendo, né, com uma arritmia. Não era da minha alçada. Da minha alçada era ajudar ele a emagrecer, né? Depois de uma série de tentativas, né, por vários anos. E então foi aí que eu fui entrando, foi por aí que ele foi me permitindo escutar essa ansiedade, né? Então, eu vou só ler um pedacinho aqui do finalzinho do próprio texto, né? Então, sobre a égide do modelo freudiano, podemos dizer que, face à impossibilidade de uma experiência de satisfação, uma ação específica que venha apaziguar a elevação do nível de tensão, a tensão sexual já instaurada como libido é transformada em angústia, no caso, chamando de ansiedade. A angústia aparece, portanto, como substituta da representação que falta, um substituto somático. Nessa perspectiva, a angústia sem nome de Mário, eu faço a pergunta, poderia ser nomeada como angústia de castração? E, para mim, no âmbito da compulsão alimentar, a leitura pode estar nesse encaminhamento, né? Mas com essa ressalva que eu coloco para vocês, da pulsão de morte, está para além do que eu disse aqui, e
foi abarcando todos esses sintomas que poderiam ser vistos, né? Por exemplo, na ordem da psicossomáticos, né? Então, é nesse sentido que esse texto foi sendo construído. Por isso, a meia-luz, tá? A meia-cura. Foi literalmente uma... Se posso até falar cura, né? Mas ele teve um bom encaminhamento, pelo menos da compulsão alimentar, né? Então, a meia-cura. Isso aí, me ajudou. E eu sou de Minas, né? Nada como queijo, a meia-cura. Então foi uma conexão telepático-gastronômico-linguística Sim, entre todos. certamente. Muito bom, já estou com bastante água na boca, aí estou salivando para adentrar nesse universo, né? Queijo meia-cura é fantástico, né? Porque ele tem um gosto muito específico, é sempre muito bem-vindo. Adorei a conexão que você fez também. Então, agora vamos passar a palavra para Luciana Sadi. Dois, três. Bom, então a Luciana Sadi escreveu o capítulo 3, que é o caso Vera, no campo dos problemas alimentares, técnica psicanalítica e articulações clínico-teóricas. A Luciana Sadi é psicanalista e escritora, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, mestre em psicologia pela PUC de São Paulo, autora de Educação para a Morte, da editora Patuá, coautora dos livros Alcoolismo, Sério o que Fazer, da editora Blucher, e Maconha, os diversos aspectos da história ao uso. É fundadora do grupo Corpo e Cultura, coordenadora do programa de Cinema e Psicanálise da Diretoria de Cultura e Comunidade da SBPSP, em parceria com o MIS e a Folha de São Paulo. Então, é um prazer receber você novamente aqui no canal, Lu. A palavra está com você. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, tanto pelo convite que o Daniel fez aqui aos autores do livro, né? Eu também tenho um capítulo no livro, e muito obrigada para Camila e para Maria pela oportunidade que vocês me deram de fazer uma visita à minha clínica, né? Não só de publicar, mas também de eu poder revisitar a minha clínica e a minha experiência. E o convite que eu recebi, ele era muito interessante. Eu até peguei aqui as trocas de mensagem que eu tive com a Camila, né? Porque era para ter uma abordagem eminentemente clínica, né? Apresentar casos que foram atendidos por nós, né? Para o leitor ter uma oportunidade de acompanhar os dispositivos e as estratégias empregadas pelo terapeuta, pelo analista que acompanhou o caso. Eu tive, então, o prazer de rever minha clínica, graças a vocês. Eu sou um pouco preguiçosa, porque eu tenho dificuldade, eu não escrevo mal, eu gosto muito de escrever, mas eu tenho dificuldade de escrever a clínica, porque a clínica tem uma riqueza tão grande, é tão difícil colocar em palavras a clínica, e eu prefiro escrever a clínica sem muita teorização também. Talvez pela minha proximidade com a teoria dos campos e com a fenomenologia e com a própria literatura, de transformar os meus casos clínicos em contos, em histórias, né? Que o público leigo também possa mais ou menos compreender o que a gente faz. Então, eu tive esse também interesse enquanto eu estava aqui escrevendo o caso que eu vou trazer para vocês. Mas eu queria retomar um pouco a fala da Renata e do Daniel sobre a cura, né? Porque, inclusive, ontem eu estava dando uma aula e a gente estava lendo um capítulo do livro A Clínica Psicanalítica, do Fábio Herman, e lá ele fala da cura em três sentidos. A cura do queijo, que é uma forma de cura da psicanálise, no sentido do amadurecimento. Ele fala da cura no sentido de cuidar do desejo, que também é uma das curas, ou meia cura, como quis a Renata, né? Cuidar do desejo do paciente, para que ele possa cuidar do seu próprio desejo.
né? Uhum. E o outro sentido da cura é o sentido de curar, que é também, embora tenha sido um pouco abolido na psicanálise, principalmente na vertente mais inglesa, tem um sentido da cura que é o próprio sentido de curar, né? Que tem essa multiplicidade de sentidos. Então, eu acho que quando você fala em meia cura, meia luz, é disso que se trata a nossa clínica, e foi isso que eu tentei trazer para o meu leitor, né? Eu acho que consegui reunir também nesse capítulo os mais de 20 anos em que eu venho pensando os problemas alimentares e introduzindo técnicas diferentes das técnicas da técnica tradicional analítica para trabalhar com esses pacientes. Então, também eu tive a oportunidade de, como era uma questão de manejo, de dispositivo, de estratégia, que a própria Camila e a Maria tinham pedido, eu pude esclarecer um pouco como é que eu faço mudanças técnicas no meio dos meus atendimentos, ou no começo dos meus atendimentos, ou sei lá quando. Como é que eu introduzo isso? Porque, como é uma questão clínica, cada um tem uma sensibilidade clínica diferente, né? E eu também fui desenvolvendo minha sensibilidade clínica para tentar ajustar técnicas diferentes para que o próprio método psicanalítico se cumpra, para que a cura nesses 3 sentidos possam se cumprir. Então, eu trouxe o caso, que é o caso Vera, né? É assim que eu denominei meu caso, e eu vou apresentar a história dessa análise. É uma análise que começa com essa paciente me procurando, porque ela tinha sido, um psiquiatra tinha recomendado que ela viesse fazer análise, ela já tinha tido 2 interrupções com 2 outros psicólogos, fazia mais de 10 anos que ela não fazia nenhum atendimento, e eu chamei esse primeiro momento de en passant e o setting, falando assim, de forma também um pouco en passant, para poder fazer jus ao capítulo, era uma paciente que tudo fazia en passant, tudo era muito leve, ela não conseguia se... essa falta de linguagem, né? Também era uma falta de linguagem, uma aparente dificuldade de comprometimento, era tudo leve demais. As angústias se apareciam de forma leve demais, foi por isso que eu chamei de en passant. E era um setting muito difícil de ser trabalhado, foi um setting que eu tive que ter muita tolerância, muita paciência para ir construindo com ela, porque todos os acordos que nós fazíamos não funcionavam. E a gente sabe, com a nossa contratransferência, né, que dá vontade de abandonar o tratamento, porque você não sente que você está sendo... que o tratamento está sendo valorizado, quando o pagamento é atrapalhado, quando as faltas se sobrepõem de uma forma excessiva. Então, eu conto um pouco desse primeiro momento, que dura, acho que uns 2 ou 3 anos, agora não me lembro exatamente, dessa coisa meio descompromissada, en passant, em que eu sentia a angústia, eu sentia o medo por ela, e ela pouco... ela devia estar sentindo, mas ela ainda sentia muito pouco, isso não era simbolizado, não era colocado em palavras. E, nesse momento, eu já apresento uma questão minha, Sara, se eu ia trabalhar com as técnicas ativas que eu desenvolvi ao longo de mais de 20 anos de experiência ou não. Eu tentei, inclusive, mas a paciente não quis, eu aceitei, obviamente, né? Uma colega minha, quando leu o caso, falou que eu tinha exercitado a paciência do silêncio, uma paciência ativa, que é esse silêncio que a gente precisa, essa paciência ativa de estar com o analista e não falar, porque a maior parte desses... eu falei muito pouco, na verdade, eu interpretei menos ainda, mas eu estava junto e não larguei a paciente. Então, esse primeiro tempo, eu diria que é um tempo dessa paciência ativa, de construir um vínculo, também de tolerar uma espécie de esperança, e mais detalhes vocês vão ler no próprio capítulo, né? Aí nós temos um segundo momento que a paciente vai, que eu chamei de ferimento mortal e outras histórias,
onde acho que já existe um maior desenvolvimento da linguagem, da capacidade também de se comunicar comigo, né? E ela vai me contar de um abandono que ela sofre na juventude. Um abandono que foi um ferimento mortal muito grande, e nesse ferimento, nesse período do ferimento mortal, existe um engordamento muito grande também. Eu sei que a palavra engordamento não existe, mas eu gosto dela, então eu uso ela com liberdade. É um período de abandono muito sério para a paciente, ela fica muito desamparada, não é que não fosse, mas é um momento em que todos os outros traumas se reorganizam e a compulsão, que já era um sistema, não é que não era um sistema, já era um sistema, cresce e se incrementa e se agrava enormemente, né? Também aqui, eu, além de ir contando a história dessa análise, trago algumas reflexões técnicas e teóricas, mas muito poucas, né? Para mim, muitas das questões é assim, qual que é o significado de engordar na vida desse paciente? Né? O que significa? Em que momento ele engorda? E o que é esse engordamento? Que defesa o que ele procura defender? O que ele procura atacar? O que ele comunica? Né? Então, eu também trabalho um pouco com essa... Como não tínhamos muito espaço, né, Camila? Não podia fazer um texto muito grande, eu também não fui aprofundando muito isso no texto, mas não que isso não possa ser aprofundado e que os leitores não possam tentar cobrir essas lacunas fazendo essas perguntas à medida em que eles forem lendo o capítulo. O leitor tem aí um papel ativo, não só técnicas que eu uso, são técnicas mais ativas, mas também convido o leitor a ter um papel ativo na leitura, né? A gente sempre faz alguns entrelaçamentos entre sexualidade e problemas alimentares, eu também faço, né? Nesse capítulo, principalmente porque a gordura ela vai criando tantas camadas de cobertura ao corpo, ao contato humano e à sexualidade e ao sofrimento, obviamente, né? E é tudo isso junto e misturado, que todo o trabalho analítico de certa forma, desvelando esses sentidos e abrindo esse corpo, vai passar em algum momento pelos sentidos também da sexualidade, dos relacionamentos amorosos. E aí chega o segundo momento, o terceiro momento do meu, eu ia falar conto, né? Mas é meu caso clínico, ferimento mortal, o retorno, quando ela tem mais um ferimento mortal, e aí ela realmente aí ela adoece profundamente, né? E o que a gente vai notando é que conforme a análise vai progredindo, não estou só contando a história do paciente, eu estou contando a história do paciente em análise e como foram surgindo essas histórias no decorrer da análise. E elas também vão surgindo quase em camada de cebola, o que é muito raro na minha clínica, diga-se passagem. Isso que o Freud fala, né? Que da cebola com as suas camadas, que a análise vai penetrando e vai abrindo, e as camadas vão se abrindo, nessa análise foi mais ou menos desse jeito. É um clássico, nem sempre é assim, muito raramente, nesse caso foi. Por isso que eu também estou contando desse jeito, né? A vida que ela foi me contando, a história da vida dela, e isso como foi se aprofundando dentro do próprio trabalho analítico, no setting, com a paciente, o setting muda, ela passa a ser uma paciente que frequenta, que paga, que parece muito, até hoje, muito vinculada ao trabalho analítico. Então, todo aquele momento de... Quanto mais a gente foi adentrando no ferimento mortal dessa paciente, foi assim que eu chamei, mais a nossa também análise e o nosso vínculo foi se fortificando, foi se fortalecendo, e a curiosidade dela sobre ela mesma foi aumentando, e ela me sentia como uma parceira,
Desde o começo, ela queria uma espécie de grude. A parte do grude eu não pude trabalhar no capítulo, porque ela passa depois que eu terminei de escrever, então, mas tinha esse vínculo muito forte, e depois a gente foi desfazendo também um pouco desse grude. Mas o que eu observei é que quanto menos os sintomas vão aparecendo, mais os grandes dramas do paciente vão aparecendo, porque os sintomas encobrem grandes dramas, e se a gente fica muito preso aos sintomas, os grandes dramas, as tragédias, as micro-tragédias, né? Os micro-grandes dramas, digamos assim, eles também não aparecem. Então, à medida que o sintoma vai se dissolvendo um pouco, o sofrimento vai crescendo cada vez mais. Às vezes, os pacientes terminam a análise por causa disso, eles não aguentam encarar o sofrimento, talvez porque a gente tenha ido um pouco mais rápido, e ele não tinha, mas quem também controla tudo isso, não sei. Aí aparecem alguns aspectos mais psicopáticos também da paciente, que eu também vou deixar, não vou dar spoiler, mas é para vocês ficarem curiosos e verem o livro, né? Então, aparecem alguns aspectos psicopáticos de manejo de situações limites da minha paciente, e à medida que a análise mesmo vai progredindo, vai surgir os núcleos melancólicos, o suicídio e a comida para encobrir, para cobertar esse vazio, e isso é um momento muito importante da análise. Aí a melancolia passa a ser mais tratada, né? Não é que ela se dissolve completamente, mas ela tende a ir diminuindo à medida em que ela reaparece várias vezes, até ela se cansar de ser interpretada, de ser conhecida, e a vida também poder retornar, né? Porque tudo isso é um movimento que leva tempo, da melancolia para a vida. E até que a própria paciente, então, nessa história da análise, depois que a melancolia passa a ser cuidada, curada e curar, como foi o outro sentido? Eu até escrevi aqui para não... Cuidar do desejo, curar e curar no sentido do queijo. Então, a melancolia, digamos, também amadurecida, né? A paciente resolve fazer uma cirurgia bariátrica, e aí tem todo o acompanhamento da feminilidade que surge, de acompanhar a fome, a saciedade, o medo de que a gordura retorne, que o descontrole, porque uma parte do medo, né, esse descontrole que esses pacientes estão sempre lidando por causa da compulsão, o medo de se descontrolar e a vontade de se descontrolar, obviamente, também, porque ela também vem com uma descarga de prazer muito intenso. Tudo isso vai sendo tratado aqui no texto, e acho que está ótimo. Já dei meu recado aqui para vocês, para ver se vocês também se interessam em ter o livro e ler todos os capítulos, porque todos os casos clínicos tratam dessa questão do manejo, como cada um dos analistas com esses casos conseguem ter uma forma de penetrar, de sair, de ouvir e de enriquecer. Eu acho muito importante isso, porque nenhuma análise é igual, as teorias não dão conta das nossas clínicas, então é também importante ser apresentada uma clínica viva, para que os analistas que queiram aprender, né, ou que se interessem, também possam construir uma clínica viva para eles, porque é assim que a gente pode ajudar os nossos pacientes. Muito legal, muito bonita a tua fala, a tua conclusão. Acho que agora a gente pode abrir, né, para uma conversa. E eu já tinha antecipado aqui nos bastidores que nós combinamos que a cada fala a gente ia tomar um café, dar uma respirada. Então já são 5 cafés aí, vamos ter um pouco de gastrite essa noite, dificuldade de dormir. Tô brincando. Não, mas eu já tinha falado que eu tinha costurado todas as falas, mesmo sem escutar a fala da Luciana, porque, né, ela já esteve no canal, nós nos conhecemos há bastante tempo, né? Então eu conheço um pouco assim do trabalho dela, né? Bom, acho que para início, né, eu jogaria aí na mesa de conversa
a seguinte leitura, que eu acho que todas as falas de vocês, elas reverberam muito na forma como eu também trabalho com os casos limite, ou borderlines, né, se quiser chamar, ou quadros em que tem um sofrimento alimentar, né, também é um campo amplo falar em problemáticas ou sofrimentos, que também é diferente de transtorno, né, que não entra Uhum. nas noções psiquiátricas, né, é um espectro mais fenomenológico. Mas eu tenho pensado bastante o meu trabalho, não só com esses grupos, até porque eu também não uso muita teoria, né? Eu uso bastante a minha intuição nos meus atendimentos, né? Tenho pensado a questão dos gestos do analista que estão por detrás ou junto com as palavras, então não é só uma clínica discursiva, né? E que eu vejo que reverbera muito na fala de vocês, então, eu fico muito feliz de ver vocês engajadas, né, numa espécie de libido analítica, eu nomearia. Eu vejo que vocês estão preocupadas em cuidar dos pacientes, que vocês não estão fidelizadas a uma espécie de ortodoxia Uhum. superegóica psicanalítica, né? Que vocês se autorizam a exercer a psicanálise à sua própria maneira, com um estilo próprio, sem descartar todo o corpo psicanalítico, mas falando com esse corpo psicanalítico de uma maneira mais orgânica, mais viva, né, e autoral, do que no sentido de uma obediência, né, e reinventando aí no caso a caso, através da Uhum. sensibilidade de vocês, intervenções sob medida que sejam cabíveis para devolver ou até vir a construir coisas com os pacientes numa relação Uhum. terapêutica que não puderam acontecer na vida dele, no sentido de um entusiasmo pela vida, né, de uma possível renúncia a uma condição de repetição mórbida de algumas coisas, né, para que o paciente possa se reencontrar ou vir a se encontrar com a vida de uma maneira mais ampla, sensível e profunda. Então, eu vejo que é propriamente uma clínica da cura pelo amor e da ética do cuidado, embora vocês possam não usar esses termos necessariamente, né? Que vem do Freud, a ética do cuidado, também do Winnicott, né? E do Ferenczi, que são leituras, né? Do que se entende que era a proposta deles, mas que, evidentemente, que se a gente lê isso de uma maneira transautoral, a gente vai ver que toda a história da psicanálise, seja nos bastidores, na clínica particular, ou nos textos canônicos, todos os analistas, em algum grau, fizeram esse tipo de approach, né? Então, eu diria que, da mesma maneira como é, vocês ajudam os pacientes, nós ajudamos os pacientes a encontrar uma experiência de amor em suas vidas, é porque, de alguma maneira, não sei se vocês concordariam nesses termos, mas vocês também têm um certo amor por eles, né? Um amor não no Uhum. sentido erótico, evidentemente, né? Mas um amor de cuidar, né? De germinar movimento de vida, e essa que eu vejo que é propriamente a cura, não só da compulsão alimentar ou de estados limite, né? De perturbação psíquica, né? Pensamentos persecutórios e atuações, mas acho que do ser humano de um modo geral, né? Então, essa é a maneira como eu articulei a fala de vocês, né? Queria então devolver e ver o que vocês associam em cima disso. E eu fiquei pensando um pouco aqui no final, né, dessa fala da Luciana e nisso que você foi juntando, de como a vida também cura, né? E acho que eu tenho pensado muito sobre isso, assim, do quanto uma parte do nosso trabalho é ajudar o paciente, né, sustentar para que ele volte para a vida, né? E aí a Uhum. própria vida também vai engatando, e aí essa melancolia vai perdendo, vai enfraquecendo o sentido dela, porque outras coisas vão sendo colocadas, né? Então, não só pelo amor, na sala de análise, né?
mas também pelo, né, por esses reencontros de relações mais interessantes, mais profícuas, né? Então, tenho pensado muito sobre isso, assim. Uhum. Fiquei aqui reverberando este pedaço. Uma outra coisa que ficou bem clara na nossa fala é o quanto que a gente vai precisando dos manejos, né, Daniel? E isso que você foi falando também do gesto, né? Do gesto mesmo, né? Então, às vezes, a forma como a gente organiza o consultório, recebe o paciente e oferece a poltrona ou oferece o divã, né? Isso também vai tendo vai gerando aí né? Às vezes podem até ser interpretativas, né? Mas é mais no sentido mesmo de um acolhimento, né? De mostrar uma disponibilidade para estar junto nessas angústias, nesses momentos de desamparo, para aí então poder emprestar a palavra, né? Porque acho que todo mundo foi falando aqui de como são pacientes que logo que chegam não chegando, né? E que a gente tem que cavar junto com eles uma possibilidade de começar a emprestar essas palavras, né? Eles não chegam ávidos por palavras, eles chegam meio, né, já querendo se retirar. Uhum. Então, eu fiquei pensando nisso também, de como tem todo um trabalho antes, né, que a gente tem que ir construindo com eles, para então caber na relação, poder pôr em palavras certas coisas, né, porque são muito dolorosas, e é por isso que eles não põem, né, porque as palavras são muito dolorosas, né. Uhum. Fiquei pensando isso também. Mas, Camila, você não acha que tem uma camada da própria gordofobia que faz. Eu não estou falando só da parte traumática interna, mas também é tanta agressão diária que essas pessoas sofrem, fora o esconderijo que elas precisam esconder todo o sofrimento delas, vivem isso, eu trago no meu capítulo, né? A minha paciente se esconde, e ela se esconde duplamente, porque ela esconde o sofrimento, mas ela também quer esconder a existência dela, né? E a Sim, gordura como esconderijo é um paradoxo terrível, Uhum. porque quanto mais escondido, mais aparece. Então, eu acho que também tem uma camada da gordofobia que, quando o paciente é muito grande, muito gordo, ele não entra num ônibus, tiram sarro dele o dia inteiro. É muito difícil viver desse jeito. não, e acho que uma das camadas da gordofobia também é pensar que é meio pautada pela identificação com o agressor, né? Eu mereço ser xingado, porque no fundo eu não tenho força de vontade, eu sou preguiçoso, né? Então tem essa identificação do paciente com esses adjetivos, né? E isso foi uma coisa muito interessante, que a própria Flora, né, a minha paciente, tem um momento em que ela se identifica gordofóbica, né? Tem um momento em que ela vai fazer uma viagem, ela está fazendo fotografias de uma paisagem bonita e ela se percebe escolhendo pessoas magras para deixar aparecer nas fotos que ela está tirando. Ela não quer, ela acha as pessoas gordas feias. Uhum. E ela fica muito assustada de se perceber, né? Mas é isso, a gordofobia, assim como o racismo, são estruturais, né? Então sofrem muito e também isso dificulta pedir ajuda, né? Porque é como se eu não tivesse o direito de pedir ajuda, porque, né, eu sou culpado, né, por isso. E já Porque foram tantas vezes, né, que a pessoa tentou, não conseguiu. É tudo muito triste. Desculpa, Maria, te interromper. Imagina, seguindo, né, a fala de vocês, fiquei pensando, pelo sofrimento acabam também ficando caladas, né? Então, eu lembro de um relato do grupo, né, do qual participei, coordenei, muitos relatos de situações de muito sofrimento, como você disse, catraca de ônibus, essa paciente, por exemplo, quebrou uma cadeira quando foi se sentar, né? Tem a questão da humilhação de não ter lugar, né? Do ônibus ou do metrô, enfim, agora tem, mas enfim, na época não, né? Então, quantos sofrimentos calados mesmo, né? E aí parece que só resta mesmo, né, aplacar esse sofrimento pela comida,
né? Não que seja aplacado, são tentativas porque depois volta, né? É um circuito aí, né? Que você acaba pela ansiedade, pelo sofrimento, você volta a comer de novo, enfim, mas ali numa tentativa de aplacar, né? É a comida que é utilizada, né? E pensando, inclusive nessa paciente, né, o quanto o sofrimento de não conseguir se ver o corpo todo no espelho, né, de só olhar, né, o rosto porque é o que é possível, né, de estar sendo olhado e vai se construindo também uma possibilidade dessa imagem, né, eu acho que na análise, né. E tudo isso, né, Maria, de forma que, como o Daniel falou e todas vocês, de ultrapassar a perspectiva ortodoxa da psicanálise, porque não tem condições de atender esse tipo de paciente se não for com esse amor que o Daniel ressaltou, se não for com a intuição, se não for com deixando acontecer ali algo que você não prevê, não tem manual, para que do silêncio faça alguma coisa, né? Não é um silêncio nosso, é o silêncio do paciente. É porque eu fiquei impressionada com esse paciente porque não tinha história, quer dizer, ele não podia me dar a história dele, né? Tinha uma ferida narcísica ali que eu não conseguia fazer nenhuma construção desse paciente que só trazia o momento presente, né? E quando a ansiedade, então, quando ele começou a dizer que tinha aquele afeto ali, que foi possível fazer falar, né? A ansiedade tornou possível fazer falar. Ela que é justamente silenciosa, né? Silenciosa enquanto palavra, foi sendo o motor da nossa condução. Então, assim, fica muito claro, né, neste paciente e outros com a mesma, né, com dificuldades e caminhos de construção psíquica com alguma semelhança, o quão que é difícil dizer, né? Quanto que as palavras são perigosas, quanto que elas ferem, quanto que elas podem levar para um lugar que eles não querem ir. Então, ali, né, dentro dos limites, né, da meia-lua cura ou da meia-luz, né, que a gente vai construindo o que é possível, mas dentro de uma criação mesmo, de uma criatividade do setting que é imperiosa, né? Sim, e eu acho que essa parte da gente poder estar sempre em diálogo com a vida é muito importante. Eu sei que é um pouco estranho falar isso, pode parecer meio óbvio, mas por que que a gente está dialogando sobre isso e ressaltando isso? Porque há uma certa tendência na psicanálise da gente, às vezes, hiperinflar a situação analítica, né? E tratando isso muito ou na relação, ou achando que a análise em si vai produzir algum efeito, às vezes quase que mágico, né? Embora racionalmente a gente iria discordar de uma máxima como essa, mas tem, digamos, um certo voto no meio psicanalítico que acho que é transescolar, não é lacaniano, bioniano, ferenciano, né? De hiperinflacionar a análise e muitas vezes tem outras coisas se passando na vida em paralelo, né? Que a análise acho que deixa de ser uma oportunidade de semeamento, de ajudar o paciente a fazer esse semeamento de coisas que estão ocorrendo efetivamente na vida dele. Então, essa dinâmica do lá aqui, né, do for dá, entre a análise e a vida e a análise, é muito importante para o analista ele poder ser um facilitador da vida e não ficar num lugar de onipotência, né, analítica ou de simplesmente jogar tudo por conta do paciente e simplesmente associar, receber um corte ou uma interpretação ou outra e mudar, né? Então, eu só brevemente ressalto, eu escrevi recentemente um texto, Intuições, Gestos de Amor na psicanálise, do que mais precisamos lá no livro Ousadia na Psicanálise, Ousadia, Intuição e Gestos de Amor,
na psicanálise. E lá tem uma vinheta clínica, um paciente meu que me diz: olha, Daniel, eu estou muito afim de fazer um curso de marcenaria, né? Mas eu não posso pagar a análise junto com o curso. Eu falo, bom, se você tem vontade de fazer e as artes são coisas que é uma coisa que ficou de lado na tua infância, inclusive, por que não interromper a análise, se você quiser, para você fazer esse curso, depois você volta. Eu não pretendo morrer nos próximos 50 anos. Eu falei para ele que eu estou aqui e você pode falar comigo esporadicamente, não precisa fazer toda semana, eu estou à sua disposição. Então, eu já tive um feedback assim de alguns colegas, por isso que eu estou trazendo isso, desse comentário da Camila, né? Porque é justamente o papel da análise é lançar o sujeito à vida, né? E não dizer, não, A você análise. investir na sua análise e tirar a vida do cara. Então, esse é um exemplo pragmático, mas ao mesmo tempo paradigmático, acho que do que a gente está falando. Então, é ou análise ou bariátrica. Não, ele pode fazer a bariátrica e a análise, dependendo da conjuntura, evidentemente, que está em jogo, ou pode tomar o Ozempic e também fazer a análise, né? Então, é nesse sentido que não é excludente, pelo contrário, tá? É mais um elemento da vida, e a pessoa pode se curar na vida de N formas, no amor, fundamentalmente, através da sua criatividade e assim por diante, né? Eu te escutando, Daniel, me lembro de uma passagem que uma vez eu li no Winnicott, mas eu nunca mais achei essa passagem, mas eu tenho certeza que eu li no Winnicott, que ele fala que em alguns casos, né, está falando principalmente desses com sofrimentos narcísicos, né, que o assistente social pode ser mais importante que o analista, né? Porque ele está falando da recuperação do ambiente, né? Então, poder recuperar o ambiente pode ser mais importante que a análise. Então, fazer marcenaria pode ser mais talvez até analítico desse ponto de vista, do que fazer análise, né? Acho que é bem importante, né? E acho que combina também com uma outra ideia, de que a gente sabe que os sintomas não podem ser simplesmente removidos, né? Mas a ideia é que eles possam caducar, né? Que eles percam o sentido, né? E eles vão caducar isso, quando a vida andar, na verdade, não é só quando a análise andar, né? A compreensão e esse empréstimo de palavra, ele não se basta, ele não é em si mesmo, né? Esse empréstimo de palavra é para que o paciente suporte seguir na vida, né? Então, é isso mesmo, né? Então, assino embaixo. Acho muito bacana. Legal, muito bem. E eu acho que é esse sintoma de hiperinflar o lugar do analista ou da situação analítica é o que faz com que as análises, em parte, fiquem intermináveis, né? Então, acho E que o paciente substitui a vida pela análise, né? Que também exato. acontece, transforma o analista num mestre, e aquilo passa a ser mais importante, se endivida. Também é um jeito de cobrar mais caro, tá tudo junto, né? Porque Exatamente. se é a coisa mais importante da sua vida, tem que tomar muito cuidado com as onipotências, né, Daniel? E com as manipulações, às vezes, muito nem sempre de má fé, mas não deixa de estar dentro de um circuito um pouco manipulador, eu acho. Eu acho que o que a Camila trouxe também é muito pertinente, né? A vida, a análise é para a vida, e uma análise pouco viva que não vá para a vida é uma análise por si só, pode ser super interessante, mas e daí? Né? Mostra talvez uma covardia com a vida, né? Sim, Mas acho que o nosso trabalho, a gente vai fazendo e isso vai acontecendo. Ele não é a priori, você fala, vou pôr essa pessoa na vida, não. Você vai fazendo análise e isso vai acontecendo. Um pouco diferente, talvez, do trabalho de um educador que já, né, já começa trazendo a criança, puxando, que também é muito importante, né? Ou a criança, o professor de marcenaria, o nosso, ele vai permitindo que a vida surja, de certa forma, lentamente, para que seja tolerada.
porque se também uma irrupção de vida muito violenta mata, né? Tem um autor, eu gosto muito de um livro dele, chama Quando a Primavera Chegar, é uma Sudicã, né? E ele tem ali um artigo, dizem que aqueles textos não são verdadeiros, que os pacientes não existem, sei lá se é verdade ou não. Mas tem um texto dele muito bom, que é a história de um paciente dele que é prisioneiro num campo de concentração japonês na Segunda Guerra Mundial. E nesse campo de concentração, os japoneses eram muito cruéis. Se você olhasse com algum amor para o seu colega prisioneiro, eles matavam o seu colega prisioneiro. Isso é o que o paciente vai contando para o Masud Khan. Se você mostrasse qualquer compaixão, você põe em risco o outro. Você não podia mostrar nenhum sentimento, você tinha que morrer por dentro para sobreviver na frieza e na crueldade daquelas regras desse campo de concentração japonês. E aí ele vai fazer análise, esse paciente, e ele começa a descongelar, ele já não está mais no campo de concentração japonês, que traz, né? Está internalizado, e ele se apaixona. E ele fica apavorado, porque ele pode morrer. Realmente, qualquer um de nós, quando se apaixona, em geral, fica mesmo apavorado, porque é muito assustador, né? O eu todo no outro, se você perder o objeto, você morre. Mas ele fica com muito medo, e aí ele tem um problema cardíaco, ele tem que fazer uma cirurgia. E é também muito trabalhado a coisa do problema cardíaco, porque tem a ver com sentimentos, com os afetos, que não sei o quê. Bom, e aí o Masud Khan fica muito triste, porque na interpretação do Masud Khan, o paciente realmente morre na cirurgia, não aguenta voltar a ter o coração batendo, vivo, com sentimentos e tudo mais. Então, as doses de amor são homeopáticas à medida em que o próprio sujeito tem que se inundar com isso. A gente é o facilitador, né, Uhum, desse processo, e não pode ser muito rápido. uhum. E há muitos riscos nesse processo também. Sim, quando Freud falava do furor curandis ou furor sanandis, ele estava advertindo para um risco, né, da gente querer curar rápido demais, mas está Uhum, implícito, né, nesse aviso que o analista é um ser passional. Porque por que que alguém iria querer curar rápido o outro? Por amor, né? Por se importar com o outro, de querer que o outro melhore. Então, qual é a dosagem, né? Novamente voltando ao tema da compulsão alimentar, né? Qual é a dosagem de afeto do analista, né? uhum, E de que maneira o paciente compulsivo ele pode se autorregular, né? Nas suas voracidades. Porque se você dá demais, intoxica. Ou se a pessoa quer comer demais, se intoxica. Mas comer de menos está numa condição de miséria emocional também, né? Então, o uhum, analista que não interpreta e não fala nada, está sempre silenciado, dependendo da circunstância, é um analista anorexígeno, né? uhum. Ou um Agora, sádico. um O que é angustiante, né? Para o paciente. ao passo que um analista excessivamente falante, né, que se impõe, pode ser um analista obesígeno, né? Então, são coisas para a gente pensar nessa cadência, né, alimentar dos afetos e das palavras na situação analítica como um todo e na vida de cada um, tanto do analista como do paciente, né? Uhum. Que acho que você também está, né, tocando num ponto importante de a gente pensar até da elasticidade, né, com relação, né, ao Exato. manejo. E a gente vai também, em algum momento, se questionar o que eu estou fazendo na psicanálise, né? E que Então, eu acho ótimo. é Quem isso. não se faz essa pergunta é de fato de se questionar se está fazendo psicanálise ou se ele está obedecendo a algum protocolo, Algum dogma. algum Uhum. dogma, né? Então, É, aí é que tá. sim. Eu acho que a gente tem que ter assim um certo
um certo norte. Para mim, o meu norte psicanalítico é que psicanálise é conhecimento e cura ao mesmo tempo. Psicanálise é criação de sentido. O método interpretativo psicanalítico é o método que permite que sentidos sejam criados, né? Então, se eu estou mais ou menos operando dessa forma, estou satisfeita com o trabalho clínico. Tem como isso vai acontecer, isso que é a técnica quer dizer caminho, né? Como os caminhos vão se dar, aí a gente tem que ter a liberdade de contar os caminhos que nós inventamos na clínica, né? Para que o método se cumpra. E o método se cumpre. É que a gente tem um modelo dessa análise do paciente, eu que venho da Sociedade de Psicanálise, 4 vezes por semana, uma análise padrão, cheia de tiques nervosos e mitos, etc., que substitui, como se fazer um monte de coisinha substituísse exatamente qual é esse cerne analítico, que não é fácil mesmo de ser alcançado. E que cada analista sabe ou vai tentar alcançar a sua forma. Muito bem. Alguém tem mais alguma consideração final? Eu fiquei muito plena, muito satisfeita com essa discussão. Gostei muito, não sabia para que caminho a gente ia ir hoje, e gostei muito, né? Começou lá com o seu queijo meia cura, eu acho, né? Que fez com que a gente, antes de Era tudo, essa, um começasse. jantar surpresa mesmo. Foi fantástico. Fiquei muito satisfeita. Eu também. Saio feliz daqui, missão cumprida. O livro merece também. Daniel também proporcionou para a gente um ótimo encontro. Obrigada. Isso, obrigada, Daniel. Muito obrigada, viu, Daniela? Pode Nossa falar, anfitrião. Maria. Nós duas sempre, né, Renata? Nós duas, né? Sempre, estamos juntas mesmo, né? Parceiras. Pode falar aí, Maria, depois eu só falo. Eu agradeço também. Só ia agradecer. Fiquei com gostinho de quero mais, mas é bom, né? Quem sabe numa próxima, né? Pode falar, Renata. Não, é isso, eu também fiquei, quando o Daniel trouxe a meia cura, deu aquela tranquilizada do ponto de vista de mais informalidade, não informalidade sem um propósito, mas assim, um espaço agradável, né? Que a gente podia realmente partilhar, né, e as nossas questões, a própria angústia, né? De ser e de estar nesse lugar tão difícil, né? Que é de ser analista quando a gente é demandado nesse lugar, né? Isso não quer dizer que tenha uma regra. Tem alguns direcionamentos e a gente pode fazer muita coisa, né? Nesse espaço de criação, com alguns propósitos que são mais pilares, mas que a gente tem um espaço de criação muito grande. E é libertador, né? É o uso do gesto espontâneo, né? Da gente poder abrir para o inusitado, né? Se conectar com o desconhecido a partir do que surge de um encontro, né? Então, esse é o espírito aí desse jantar de hoje. Acho que também me sinto satisfeito. Acho que se a gente continuar, vai ser talvez acrescentar creme demais ao bolo. E com certeza vamos pensar em próximos encontros, né? Nos desdobramentos disso. Então, muito obrigado pela presença de vocês novamente, obrigado pela audiência de quem está nos assistindo até agora. Lembrando que quem gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhem, façam comentários. Todos nós vamos ter o prazer em responder, tá? E quem quiser adquirir o livro, é só entrar no site da editora Zagodoni, que a compra é super fácil, tá bom? Então, nos vemos em breve aqui no canal. Obrigada, Daniel. Valeu, Obrigada. pessoal.
Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho.